Olá, seja muito bem-vindo e mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu já começo essa edição com uma dica importante de saúde. Olha só, o número de casos de dengue no Brasil já aumentou quase 2 vezes mais neste ano. O início do período chuvoso abre ainda um alerta para o reforço das medidas preventivas. O Ministério da Saúde informou que o número de casos de dengue no Brasil subiu quase 185% entre janeiro e o início do mês de outubro, no comparativo com o mesmo período do ano passado. O levantamento ainda apontou uma alta de 87% nos infectados com chikungunya, doença também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Essa é a época do ano em que tem aumento da população dos mosquitos e potencial de transmissão das doenças. Como este mês de outubro começou chuvoso, traz um alerta especial, já que a condição climática favorece a reprodução do mosquito da dengue, que deixa seus ovos em postos de água parada. Segundo a pasta da saúde, o país teve 1.300.000 prováveis casos de dengue entre janeiro e começo de outubro deste ano, com a maior taxa de incidência na região centro-oeste, com mais de 1.900 casos por 100 mil habitantes. O Brasil ainda registrou 909 óbitos pela doença, com o maior número deles em São Paulo, com 272 óbitos. No caso da chikungunya, são 169 mil casos prováveis, com taxa de incidência de 79 por 100 mil habitantes. A maior taxa é observada no Nordeste, com 255 casos por 100 mil habitantes. O país já confirmou 76 óbitos pela doença, sendo 36 no Ceará. Olha, e é importante lembrar que para evitar a reprodução do mosquito que causa a doença, é importante adotar ações de prevenção, como, por exemplo, a eliminação de pontos de água parada nos quintais. Fica, então, aí essa dica. E olha só, eu mudo de assunto agora para falar de economia. A intenção do consumo das famílias cresceu em outubro. Essa, aliás, foi a 9ª alta seguida mensal do indicador. A Confederação Nacional do Comércio informou que a intenção de consumo das famílias cresceu 2,1% em outubro deste ano, na comparação com o mês anterior. Com o resultado, o indicador atingiu 87 pontos na escala de 0 a 200. Essa foi a 9ª alta seguida do indicador e pode ser explicada por fatores como a deflação dos últimos meses, o crescimento do emprego formal, a transferência de renda e as contratações de crédito. O nível de consumo atual subiu mais, mas a perspectiva de consumo também registrou alta. Na comparação com outubro de 2021, o crescimento chegou a 18,9%, com destaques para a renda atual e a perspectiva profissional. A intenção de consumo cresceu mais nas famílias com renda mais baixa, em relação a outubro do ano passado. E entre quem ganha mais de 10 salários mínimos, também houve crescimento. Vamos agora de notícias internacionais. A primeira-ministra britânica, Liz Truss, se tornou a chefe de governo a ter permanecido por menos tempo em Downing Street, na história moderna britânica, com apenas 44 dias de mandato, após renunciar nesta quinta-feira. E de acordo com o Partido Conservador, o próximo primeiro-ministro vai ser definido até o dia 28 de outubro. Em frente a Downing Street, a líder de 47 anos fez um discurso curto de despedida. Assumi em um momento de grande instabilidade econômica internacional. Famílias e empresas estavam preocupadas em como pagar suas contas. A guerra ilegal de Putin na Ucrânia ameaça a segurança de todo o continente. E nosso país foi retido por muito tempo pelo baixo crescimento econômico. Fui eleita pelo Partido Conservador com um mandato para mudar isso. Focamos nas contas de energia e corte de seguros nacionais. Estabelecemos uma visão para uma economia de baixo imposto e alto crescimento, que tiraria vantagem das liberdades do Brexit. Reconheço, porém, que, dada a situação, não posso cumprir o mandato em que fui eleita pelo Partido Conservador. I recognize, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party.
Mais impopular do que nunca entre a opinião pública, sem um programa econômico após a humilhante renúncia aos cortes de impostos e ficando sem 2 de seus ministros mais importantes, Liz Truss estava por um fio. Em meio à crise econômica do custo de vida, com milhões de britânicos sofrendo com a inflação, o Partido Conservador relança agora uma eleição interna para encontrar um novo líder, o 5º em 6 anos. De acordo com um parlamentar da legenda, um sucessor vai ser definido até sexta-feira, 28 de outubro. Há dias circulam vários nomes para substituir Truss, como Rishi Sunak, Jeremy Hunt, Penny Mordaunt ou ainda Boris Johnson. E o Flamengo é o grande campeão da Copa do Brasil. O time carioca venceu o Corinthians nos pênaltis e conquistou seu 4º título na competição. E olha só, para comentar esse resultado, o resultado desse jogão de ontem que aconteceu no Maracanã, o Leonardo Félix, o nosso comentarista de esportes, está aqui ao meu lado. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Léo. Eu queria que você falasse para os nossos telespectadores. O jogo foi tão bom e tão equilibrado que, de certa forma, valorizou até o perdedor. É verdade, Kleber. Um grande abraço a todos que nos acompanham aqui na HIT. Foi um verdadeiro duelo de gigantes, né? É um chavão, é um clichê, mas foi o que aconteceu nessas 2 partidas. Ontem um jogo muito tenso, um jogo que teve 2 tempos distintos. No primeiro tempo, o Flamengo logo na saída fez 1-0 com o Pedro, um passe açucarado ali do Everton Ribeiro, uma boa trama do ataque do Flamengo. Outras chances vieram, um gol anulado do Arrascaeta, que poderia ter definido a partida também, diga-se de passagem, muito bem anulado pelo árbitro. E no decorrer do primeiro tempo, o Flamengo não concretizou em gols outras oportunidades. No segundo tempo, as mexidas do Vitor Pereira transformaram por completo a partida, o domínio territorial completo do Corinthians em todo o segundo tempo. Poucas chances, é verdade, uma chance claríssima do Roger Guedes debaixo do gol, ele perdeu e o gol foi numa jogada de bate e rebate. Um desses jogadores que vieram do banco, que transformaram a partida. O Juliano fez esse gol de empate para o Corinthians. Destacar o domínio no meio de campo que a entrada do Michael trouxe ao Corinthians nesse segundo tempo. E aí não houve o tempo para que o Corinthians pudesse virar, ainda pressionou, muitas bolas cruzadas na área, mas fica realmente dentro dos 90 minutos ali disputados, um legado para o Corinthians, que perdeu no desempate dos pênaltis, mas tem muita coisa ainda até o fim do ano e pode conquistar e dar alegrias à sua torcida, Kleber. E, Léo, em um jogo tão equilibrado como esse, na disputa dos pênaltis, o Corinthians chegou até a estar na frente nessa disputa. Quais os detalhes, na sua opinião, fizeram diferença em favor do Flamengo? A disputa de pênaltis sempre tem o fator emocional como preponderante. Lógico, existe a técnica, existe a questão física, mas o psicológico é predominante. E não sei se vocês repararam, a cobrança do Gabigol, que decretou a igualdade e levou para as cobranças alternadas, foi, eu acho que, o fiel da balança. Ele chamou a torcida do Flamengo, que estava um pouco ressabiada, o Flamengo estava atrás nos pênaltis até então, com as cobranças perdidas primeiro pelo Fagner e depois do Matheus Vital, aí realmente veio a vantagem do Flamengo e com o pênalti decisivo do Rodinei, que decretou esse 4º título da Copa do Brasil. Mas esse pênalti do Gabigol chamou a torcida, inflamou a equipe dentro de campo e eu acho que mexeu um pouquinho com o emocional também dos jogadores do Corinthians. Para finalizar então, Léo, o que as 2 torcidas podem esperar dos times para o futuro? Como eu já havia falado, Kleber, para o Corinthians ainda tem Campeonato Brasileiro. Agora o G4 vira G5. O Flamengo, de certa forma, ajudou o Corinthians nessa busca pela vaga direta na Libertadores. O Corinthians hoje é 5º colocado, está dentro dessa faixa, né? Então pode, confirmando a 5ª colocação, chegar a mais uma Libertadores através dessa 5ª vaga. E para o Flamengo fica a lição: não abdicar do jogo, segundo tempo muito abaixo, é certo, lógico, a questão física impactou muito, 4 jogadores saíram por questões físicas, Arrascaeta, Pedro, Vidal e Thiago Maia, e improvisações necessárias que o Dorival Júnior teve que fazer, mas a equipe caiu muito de produção e o Corinthians cresceu, que abre o olho para o jogo do dia 29, final da Libertadores contra o Atlético Paranaense, que vai ser realmente uma disputa muito ferrenha contra o Furacão do Filipão. Léo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até a próxima aqui, sempre na tela da HIT. Legal.
Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!